Hitler foi o último que tentou. Mas ao longo da história dos judeus, você pode estudar a história dos judeus, você vai ver que os assírios não existem mais. Estou falando assírios, não estou falando sírios. Assírios. O império assírio não existe mais, o império babilônico não existe mais, os medos persas, todos eles escravizaram os judeus. Todos se deram mal, porque quem cuida daquele povo, quem protege aquela nação, é o grande príncipe dos exércitos do Senhor Jeová, Miguel. E a palavra Miguel, ela já é tremenda em si. O nome Miguel significa aquele que é como Deus é. Coisa tremenda. Enquanto que Gabriel significa homem de Deus, ou mensageiro de Deus, ou enviado de Deus. Esse é o sentido. E Daniel significa Deus é o meu juiz. Bom, estamos falando então de anjos. A Bíblia fala também acerca dos anjos caídos e também dos anjos criados por Deus, fiéis a Deus. Ela fala em Efésios capítulo 6, e ali fala dos anjos caídos, porque os anjos caídos, irmãos, Satanás, ele imita, ele herdou a mesma hierarquia angelical, porque ele levou, nós vamos ver mais tarde, ele levou numa rebelião 1/3 dos exércitos celestiais com ele. 1/3. E a Bíblia fala em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, quando ela fala que nós temos que lutar, não é contra carne e sangue. Aí ela diz, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz que nós temos que lutar contra os principados, as potestades, as dominações ou governadores, que são os príncipes do mundo dessas trevas, e contra as hostes espirituais da iniquidade, ou os poderes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. São 4 categorias também. 4 categorias. Essas aqui, de Efésios 6, são malignas, mas existem as benignas, vamos dizer assim, as angelicais, as do Senhor, né? Os principados podem ser angelicais ou demoníacos. E os principados, eles estão sobre uma nação e sobre também uma região. Nós vemos lá em Daniel capítulo 10, que o anjo poderosíssimo veio para trazer uma revelação a Daniel. Daniel estava jejuando e orando 21 dias, e bem no início da sua oração, Deus mandou um anjo trazer uma revelação, que vai do capítulo 10 até o final, capítulo 12, mas o principado demoníaco que estava sobre o reino da Pérsia, onde Daniel era escravo, na verdade ele era primeiro-ministro do reino, mas ele era um escravo, porque ele fora trazido escravo ali, aonde ele morava. E o principado demoníaco que estava sobre aquele império, o príncipe da Pérsia, o anjo diz que ele não conseguiu vencer aquele principado demoníaco. Ele teve que pedir ajuda a Miguel, um dos primeiros príncipes, e Miguel veio com os seus exércitos, e travou-se uma batalha ali, e aquele anjo, foi liberado para trazer aquela revelação que é dada a partir do capítulo 10 até o capítulo 12, e que se refere aos últimos dias acerca do povo de Israel. Então, às vezes, nós nem sabemos o que está acontecendo por aí, mas tem batalha espiritual. Por isso que eu disse bem no início dessa ministração, se Deus nos permitisse ver no mundo espiritual, nós íamos ver uma guerra constante entre o bem e o mal, entre anjos e demônios. E nós viveríamos um verdadeiro terror aqui. Por isso Deus não permite. Mas lá se travou uma batalha de 21 dias. E se não há a intervenção de Miguel, aquele anjo não passaria. Aquele anjo era poderosíssimo. Só a descrição dele ali, quando ele chega perto de Daniel, Daniel desmaia. O poder da presença daquele anjo. Então, irmãos, são coisas que nós precisamos entender acerca dos anjos. Então, eles têm hierarquias e eles são poderosos. Agora eu quero falar um pouco sobre algumas características dos anjos.
porque eles são espíritos ministradores enviados para servir em favor dos que vão herdar a salvação. Vamos ver algumas características. A primeira das características que eu quero falar sobre a natureza dos anjos. A natureza dos anjos, irmãos, é a seguinte: os anjos são seres espirituais puros. Nós somos seres espirituais mistos. Por quê? Porque nós temos uma parte de carne física, vamos dizer assim, um corpo animal deteriorável, e somos também um espírito. Porque, na verdade, o ser humano, eu tenho ensinado aqui, ele é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. O corpo é apenas o lugar da habitação. O verdadeiro ser é espiritual. Então, os anjos, eles são seres espirituais puros. Tem muita gente que, quando pensa em anjo e ser espiritual, ele imagina assim um corpo espiritual como se fosse uma fumaça, uma coisa indefinida. Não é nada disso. A Bíblia diz que existe corpo espiritual, assim como existe corpo material, existe corpo físico. Você não precisa abrir, mas se quiser abrir, é 1 Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo, um pouco para trás, quando ele fala sobre a ressurreição, e vai dizer com que corpo nós vamos ressuscitar, e ele fala no capítulo 15, pelo Espírito Santo, versículo 44, diz assim: semeia-se corpo animal, que é o corpo físico, e é ressuscitado corpo espiritual. Se há corpo animal ou corpo físico, há também corpo espiritual. Então, os anjos têm corpos espirituais. Eles não são assim uma coisa indefinida, eles têm corpos espirituais, que os capacita a se mover nas regiões celestes. Eles não estão limitados a esta lei da gravidade aqui. Nós não podemos sair voando por aí, né? Não podemos nos deslocar em velocidade até superior à da luz, mas eles podem, porque eles têm corpos espirituais. Mas o corpo espiritual, ele tem forma, ele tem consistência, ele é espiritual, ele não é material, carnal, animal, como nós aqui, limitados, como nós estamos presos nesse corpo físico. Mas os anjos têm uma característica muito interessante que nós precisamos observar. Não obstante eles sejam seres espirituais puros e ter corpo espiritual, na sua essência, eles são assim, eles também podem assumir formas físicas, corpos físicos. Eles podem assumir uma forma humana. Isso é muito importante, porque a Bíblia mostra isso claramente. Abra sua Bíblia comigo, no capítulo 18 de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. No capítulo 18 e capítulo 19 de Gênesis, nós vemos ali, Abraão teve uma experiência. Capítulo 18 diz assim: depois apareceu o Senhor a Abraão, junto aos carvalhos ou carvalhais de Manre, estando ele sentado à porta da tenda, no maior calor do dia, seja lá meio-dia, 1h, 2h da tarde, naquele momento mais quente. Levantando Abraão os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé diante dele. 3 homens de pé diante dele, apareceram ali. Abraão, então, o texto aqui vai dizendo, ele corre e convida aqueles homens a sentar debaixo de uma árvore, porque estavam no sol, né, era muito calor. E aí Abraão se dispõe a matar um novilho e preparar e fazer uma comida. Abraão estava oferecendo comida para 3 anjos, né? E enquanto ele faz isto, enquanto é preparada a comida, os anjos conversam com ele, falam: olha, Abraão, você, no ano que vem, a sua mulher vai dar à luz a um filho. Sara escutou isto, deu uma risada, etc. Aqui um diálogo nesse sentido. Mas depois foi trazida a comida. Versículo 8 diz assim: então tomou queijo fresco e leite e o bezerro que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, ficando em pé ao lado deles, debaixo da árvore, enquanto comiam. Os anjos estavam na forma humana, portanto eles podiam comer.
Eles comiam. Versículo 16. E levantando-se aqueles homens dali, levantaram-se aqueles homens dali e olharam para a banda de Sodoma. E Abraão ia com eles para os encaminhar. E aqui então nós temos um diálogo, né, que Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra, né, a partir do versículo 17, a partir do versículo 23, Abraão intercede pelos habitantes de Sodoma e Gomorra, e Deus então vai falando com eles, e o versículo 22 diz assim: então os homens, virando os seus rostos dali, foram-se em direção a Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante do Senhor. Agora o capítulo 19. À tarde chegaram os dois anjos a Sodoma. Presta atenção na narrativa. À tarde chegaram o quê? Os dois homens a Sodoma. Os dois anjos. Aqui eles já são chamados de anjos. Aqui no capítulo 19, ora eles são chamados de anjos, ora eles são chamados de homens. Por quê? Eram anjos que estavam na forma humana. Ló estava sentado à porta de Sodoma. Vamos para o versículo 10. Aqueles homens, eles eram chamados de anjos ali no primeiro versículo, agora no versículo 10. Aqueles homens, porém, estendendo as mãos, fizeram Ló entrar para dentro da casa e fechar a porta. O que aconteceu foi o seguinte: eles chegaram à tarde lá, Ló os recolheu na sua casa, os homens daquela cidade à noite cercaram a casa e queriam abusar daqueles homens, que eram anjos. E Ló saiu para fora para defendê-los. E num dado momento a coisa ficou tão complicada que os anjos estenderam as mãos, aqueles homens que eram anjos, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. Olha o versículo 11. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, tanto pequenos como grandes, de maneira que cansaram de procurar a porta. Então disseram os homens a Ló, os anjos aqui são chamados de homens ainda: tens mais alguém aqui? Teu genro e teus filhos, tuas filhas, e tudo quanto tens na cidade, tira-os para fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porquanto o seu clamor se tem avolumado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Agora o versículo 15 e 16. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló. Os homens, agora aqui já são chamados de anjos, apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e as tuas duas filhas, que aqui estão, para que não pereças no castigo da cidade. Ele, porém, se demorava, pelo que os homens, já são chamados de homens, pegaram-lhe pela mão a ele, a sua mulher, as suas duas filhas, sendo-lhe misericordioso o Senhor. Assim o tiraram e o puseram fora da cidade. Aqui então nós temos uma prova de que aqueles homens, na verdade, não eram homens, eram anjos, mas estavam sob a forma humana. Os anjos, não obstante serem seres espirituais, possuírem corpos espirituais puros, eles também podem assumir uma forma humana e se relacionar, até mesmo comer, cheirar, sentir, etc., ter todas lá as características do corpo humano. A segunda característica que eu gostaria de falar para a igreja e para você que está me ouvindo é sobre a aparência dos anjos. Toda vez que eu vejo, ainda hoje mesmo, alguém me mandou um e-mail, estava vendo umas gravuras, então os anjos, eles são altos, rosadinhos, branquinhos, bonitinhos, com aquelas asas, muito bonitos, etc., né? Eles são mostrados assim, tem anjo grande, anjo pequeno, anjinho, né? Uns gordinhos, outros mais magrelinhos, enfim, tem lá. Vamos ver o que a Bíblia fala acerca do aspecto dos anjos. Vamos lá no 7º livro da Bíblia. Depois dos 5 primeiros, que é o Pentateuco, nós temos Josué e depois vem o livro de Juízes. Juízes, no capítulo 13, nós encontramos um relato que começa a nos falar sobre a aparência dos anjos. Nós vamos